Serão 4 rodadas de entrevistas. A primeira rodada com os candidatos a prefeito de Botucatu, depois uma outra semana com os candidatos a vice-prefeito, ainda com a Justiça Eleitoral e sociedade como um todo, e lá no finalzinho de setembro uma última rodada com os candidatos a prefeito de Botucatu. Nesta primeira sequência, nós temos 4 candidatos em Botucatu. Então hoje, por ordem definida em sorteio no cartório eleitoral com os representantes das coligações, o primeiro entrevistado é o candidato Fábio Leite, do PSD. Amanhã será Thalita Tavares, na quinta-feira Rosiello e na sexta-feira Domingos Neves, da Federação PT, PCdoB e PV. As regras são as seguintes: nós colocamos aqui temas e o candidato vai discorrer por 5 minutos sobre cada tema. Cada tema foi antecipado para as coligações para que o candidato pudesse se preparar. Então são 1, 2, 3, 4, 5 temas, 5 minutos e considerações finais, onde o candidato terá 3 minutos para a sua explanação. Candidato Fábio Leite, bom dia, prazer em recebê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Júnior, bom dia, Anderson, bom dia, amigos da Criativa, um prazer estar aqui mais uma vez e um prazer enorme estar nessa oportunidade falando de política e dessa candidatura para a Prefeitura de Botucatu. Muito bem, a gente vai começar agora, eu tenho um cronômetro aqui, o candidato também tem, e para que seja uma rodada de entrevista igualitária, né, com as mesmas condições e tempo para todos os candidatos. Hoje nós selecionamos os seguintes temas: mobilidade urbana, esportes, lazer e turismo, um tema, cultura, políticas sociais, habitação. E o nosso primeiro tema é mobilidade urbana, que aliás é um dos pontos mais falados de Botucatu nos últimos anos. Candidato, o que consta no seu plano de governo sobre mobilidade urbana? O tempo começa a correr agora. Júnior, importante quando tratarmos a questão da mobilidade, nós dividimos aqui a resposta e as ações do plano de governo em 2 grandes pilares. O primeiro, a infraestrutura relacionada à mobilidade, e a segunda, a questão do transporte público, que talvez seja o tema mais sensível, o mais que chame mais atenção na questão da mobilidade. Bom, em relação à infraestrutura, é importante mencionar de que algumas saídas ou algumas ações paliativas, elas podem ser feitas desde o primeiro dia de governo, como, por exemplo, a adequação da sinalização viária da cidade, a atuação dos fiscais orientativos que estão sendo contratados pela Prefeitura agora no próximo concurso público, algumas mudanças de vias, mas são ações que o efeito prático numa cidade como Botucatu, de quase 170 anos, com vias estreitas, ele é pequeno. A grande questão para a mobilidade urbana, para o trânsito de Botucatu, são as grandes ações ou os grandes projetos de interligação entre bairros e a continuidade do anel viário. E eu vou dar exemplos. Então aqui, próximo a vocês, essa ligação entre a Vila São Benedito e o Santa Elisa. É um exemplo de conexão que tem que ser feita. Lá atrás, no Distrito Industrial, que tive ontem, numa agenda muito interessante, a interligação do Distrito 4, ali no fundo do Distrito 4, com o Bem-TV. Outra ligação interessante para a questão da mobilidade. A continuidade do anel viário. Durante esse mandato do prefeito Pardini, foi feita através daquele viaduto, a ligação do Jardim Paraíso com a região leste ali do Cachoeirinha, é um outro exemplo. Então a primeira ação do plano de governo são essas ações mais paliativas de sinalização e fiscalização. A segunda ação do plano de governo é justamente o tratamento dessas questões mais estruturais, essas interligações que eu dei algum exemplo e a continuidade do anel viário. A segunda etapa do anel viário, ela é a conexão do Cachoeirinha com aquela área, a Rafael Serra, atrás do ginásio municipal. Lógico que é uma obra de engenharia bastante interessante, até porque ali atrás da Capela Santo Antônio, naquele trecho próximo à subestação de energia, você tem um obstáculo natural grande ali a ser transposto, né, através de uma ponte, alguma solução desse tipo. A terceira etapa do anel viário é conectar a Rafael Serra lá com a Marechal Rondon, passando pelo Comerciários. Então essas são as grandes, vamos dizer, saídas estruturais para a questão do trânsito em Botucatu. Por óbvio que quando a gente fala em mobilidade, a gente também precisa olhar para outros modais. Uma das questões que também contribui com a mobilidade são as ciclovias, que além de ter essa característica, essa pegada esportiva, turística, ela também tem esse atrativo, especialmente pela característica de Botucatu, de uma cidade estudantil, universitária, etc.
Então a gente tem algumas iniciativas já sendo desenvolvidas pela Prefeitura, como por exemplo a ciclovia da Odilon Cassetari. E a segunda medida, vamos dizer, o grande projeto estrutural em relação às ciclovias é começar a conectar essas ciclovias que a gente já tem. Nosso sonho é de conseguir conectar num médio espaço de tempo, né, a nossa represa, descendo pela Gastão da Alfarra, conectando no Parque Linear do Lava Pés e levando até o Lajeado. Esse seria talvez um grande sonho de ciclovias. E detalhe, eu disse ontem num debate que participei, nós temos um grande especialista em Botucatu para a questão de mobilidade urbana, que é o Miquelin, o arquiteto. Uma pessoa super gabaritada no tema, que tem projetos interessantíssimos e me ajudou nessa construção. Bom, como eu disse, além de tratar a questão da infraestrutura da cidade, a questão das ciclovias como uma possibilidade de modal, a gente tem que falar da questão do transporte público. Transporte público foi um desafio mundial, um desafio no Brasil, no estado de São Paulo e Botucatu não foi diferente, especialmente por conta das questões da pandemia. Para você ter uma ideia, com a pandemia, o volume de passageiros transportado no sistema de transporte em Botucatu caiu quase pela metade. Hoje, se transporta em Botucatu 56% dos passageiros que se transportava no início do contrato, no início dessa concessão. Botucatu tem uma característica ainda que dificulta todo esse processo, que é uma cidade a 10ª do estado de São Paulo em extensão territorial. O que a gente vai fazer em relação ao transporte público? Uma revisão completa de linhas, mas a grande saída que se tem para o transporte público em Botucatu é esse conceito da interligação entre terminais urbanos. Então a gente tem um terminal urbano que está sendo revitalizado no centro da cidade e a ideia é que esse conceito seja alastrado por Botucatu. Vou dar exemplos. Um terminal urbano, por exemplo, na região do SESI, para concentrar ali Jardim Aeroporto, 24 de maio. Um terminal urbano na região da Vila dos Lavradores, Jardim Paraíso, para que a gente faça a conexão com grandes transportes entre esses terminais e faça a coleta de passageiros com veículos menores nesses centros que eu comentei. Preocupação importante em relação ao transporte público é a tarifa, que a gente mantém inalterada há 7 anos. O candidato preencheu rigorosamente seu tempo aqui de 5 minutos falando sobre mobilidade urbana. Tem uma água ali, candidato, para tomar ali. Obrigado. São 5 minutos falando, discorrendo sobre o tema mobilidade urbana. Agora vamos para o segundo tema da entrevista, que é esportes, lazer e turismo, candidato. O que consta no seu plano de governo desse item? Júnior, em relação ao esporte, importante mencionar e relembrar que Botucatu, nesses últimos 8 anos da gestão Pardini, da gestão do Geraldo Pupo e eu como secretário de governo, foi um processo ou um período no qual a gente incentivou a criação das escolinhas e a criação de quase todas as modalidades esportivas em Botucatu. Hoje a gente tem, para você ter uma ideia, 32 modalidades sendo tratadas pela Prefeitura, sendo oferecidas à população pela Prefeitura, com mais de 7.500 atletas em todo esse processo. Criamos o Bolsa Atleta, uma ferramenta da Prefeitura, uma ferramenta municipal para incentivar o esporte de alto rendimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque iniciativas como essa fazem e dão o resultado que a gente viu. Não sei se vocês sabem, nós temos hoje 4 atletas de Botucatu que participaram das Olimpíadas e estão participando dos Jogos agora Paralímpicos. Tudo isso é resultado desses investimentos que foram feitos no esporte. Bom, a grande questão, e aqui não passa por orçamento, então eu já tive no conselho, no Comutur, já tive no sindicato dos bares, restaurantes, hotéis, etc., e tive já com os representantes do esporte, uma grande agenda que inclua esporte, cultura e turismo em Botucatu. A gente não tem isso organizado ainda pela Prefeitura Municipal. Então o que a gente vai fazer como primeira medida em relação ao esporte, qualidade de vida, turismo em Botucatu, é fazer a organização desses grandes eventos. Botucatu vai organizar essa agenda para que a gente consiga ter a cidade respirando a cada final de semana, a cada quinzena, a cada mês, seja lá o que for, uma agenda organizada de eventos, com a participação da Prefeitura, mas também com a participação privada, das empresas, das rádios e assim por diante. A segunda grande questão é a construção do centro de eventos. Então a gente tem ali ao lado da represa as pessoas que nos acompanham do antigo véu da noiva, que inclusive vai ser revitalizado, né? Para quem está olhando ali o véu da noiva antigo, a represa foi construída ali na região das churrasqueiras. E à esquerda da represa, onde hoje é o alojamento dos funcionários, dos trabalhadores da represa, a prefeitura já desapropriou uma área de 4 alqueires ali. Então a nossa ideia é construir o tão esperado centro de eventos em Botucatu.
Ele vai ser margeando a represa, então ele vai dar vista para o espelho d'água da represa, um local belíssimo. Já tem a infraestrutura de pavimentação da Odilon Cassetari, que, como eu disse na resposta anterior, já está pavimentada desde a Gastão da Alfarra até a represa. E é ali que a gente vai concentrar todos os eventos esportivos, culturais, turísticos e assim por diante. Bom, eu tenho dito também nessa pegada, nessas reuniões que eu tenho perguntado, eu uso Barretos como exemplo, né? Quando eu falo a cidade de Barretos, todo mundo responde imediatamente, a festa de peão. E veja que curioso, Barretos tem hoje um dos hospitais mais famosos do mundo no tratamento do câncer, e quando você faz essa pergunta para a população, para o cidadão de Botucatu, o que vem à mente é a festa de peão. Botucatu tem a oportunidade, com essa agenda de eventos organizada e com um centro de exposição ou um centro de eventos bem estruturado, de ter eventos temáticos que a gente consiga ser, e a ideia é que seja, os maiores eventos que a gente que tenha no Brasil. Eu vou dar um exemplo. Hoje, 74% da população de Botucatu se declara cristã. Quer seja católico, quer seja evangélico, quer seja protestante, quer seja presbiteriano, quer seja espírita kardecista, não importa, se declara cristã. Por que a gente não pode, nessa organização de agenda, ter o maior evento cristão do mundo? O maior evento cristão do Brasil? Por que não? Barretos se tornou, usando como exemplo, a maior festa de peão da América Latina. Só perde por uma festa, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Por que a gente não pode ter também essa grande concentração ou esse grande evento temático? A nossa história, eu aprendi, Júnior, que ela se divide em 3 grandes momentos, né? Os tropeiros, a ferrovia e a chegada da Unesp. Por que a gente não pode ter um evento temático relacionado a essas fases da nossa vida? Essa fase da vida de Botucatu. A culinária tropeira em Botucatu, eu tenho conhecido por conta dessas visitas que tenho feito à nossa Cuesta, aos restaurantes de Cuesta, é extraordinariamente bem desenvolvida. A questão do turismo, vamos dizer, médico, acadêmico, por conta do campus da Unesp que a gente tem aqui em diversas especialidades, pode ser feita. Tive com um empresário do setor, que é professor da Unesp na semana passada. Um dos maiores eventos que se tem da área, ele é realizado ou em Campinas ou em Foz do Iguaçu, porque não existe outra cidade com infraestrutura para realizar um evento para 1.500 pessoas e centenas de palestrantes. Então a ideia, objetivamente em relação à sua questão, unindo esporte, cultura e turismo, uma primeira agenda bem organizada pela prefeitura, um centro de eventos para que isso aconteça e a gente dá, junto com a iniciativa privada, poder público e iniciativa privada, desenvolver essas agendas e ter aqui em Botucatu um ou dois eventos temáticos de grande proporção. O candidato preencheu o tempo de 5 minutos falando sobre esporte, turismo e lazer. O primeiro tema foi mobilidade urbana. Estamos entrevistando o candidato Fábio Leite do PSD por ordem definida em sorteio. Nós vamos para o terceiro tema dessa entrevista, que é cultura, candidato. O senhor tem 5 minutos para falar a partir de agora. Júnior, a cultura, eu poderia dar sequência da resposta anterior que falei como esporte e falei como turismo. Importante só mencionarmos aqui as realizações desses últimos 8 anos em relação à cultura botucatuense, porque é importante que o cidadão relembre tudo o que foi feito. Em primeiro lugar, foi possível através dessa gestão do prefeito Pardini, na qual eu tive a oportunidade de participar, a Cris Cury, a secretária de Cultura, a inauguração da nossa Pinacoteca. Um grande equipamento, uma grande ferramenta de cultura que se tem na cidade, que foi inaugurada pelo governo do estado e é custeada pela Prefeitura Municipal de Botucatu. Pela primeira vez, nesses últimos anos, foi criado o Plano Municipal de Cultura, para que as ações de cultura, as estratégias de cultura, com a participação dos conselhos, fosse organizada. Outro detalhe, que era uma promessa de campanha de eleições anteriores, você participou de boa parte dessas discussões, a criação do PIPA, que é aquele edital que incentiva a produção artística no município, bem como o conceito de cidades cênicas. Então, uma série de ações foram tomadas ao longo desses 8 anos para pavimentar ou para estruturar os passos que a cultura pode ter no nosso município. Mais uma vez, a agenda organizada entre esporte, cultura e turismo incentiva essas 3 pastas, incentiva essas 3 iniciativas dentro do município de Botucatu. Por óbvio que um centro de eventos, como falei na resposta anterior, também permite que isso aconteça e os eventos culturais, lógico, que serão objetos da utilização desse grande equipamento. Tem uma questão agora específica para a cultura, na realidade 2, que são equipamentos muito próximos, localizados aqui, perto de vocês, que é importante que sejam reformulados. O primeiro é o Cine Teatro Nelly. Importante que o cidadão saiba, o Cine Teatro Nelly faz parte da história de muitos botucatuenses, né? Na época dos filmes, na época dos teatros, e é um equipamento de cultura que precisa ser revitalizado.
A Prefeitura já tem, eu tive a oportunidade de participar, junto com a Cris Cury e com o Pardini, da montagem desse projeto. É um projeto de ordem de grandeza, para vocês saberem, da casa de 7 milhões de reais, para que o Cine Teatro Nelly seja reformulado, seja restaurado, vamos usar essa palavra correta, e ele tem que ser feito. O que eu tenho dito nas reuniões, especificamente em relação ao Cine Teatro Nelly, é que seja feita uma restauração, essa reconstrução, através de uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Isso é possível. E é assim que a gente tem que encaminhar. Por óbvio que vocês vão dizer, não, então você está dizendo que você vai vender o Cine Teatro Nelly? Não, não é isso. Parceria público-privada, parceria entre poder público e iniciativa privada, não tem nada a ver com privatização. Tem a ver realmente com a união e a conjugação de interesses para que esses equipamentos públicos eles possam se tornar cada vez mais disponíveis. E ainda falando ali da região da Avenida, a gente tem aqui o espaço cultural. Eu tenho dito, talvez seja uma das áreas mais nobres de Botucatu, um quarteirão quadrado de dimensão que hoje é subaproveitado. Não é uma crítica aos equipamentos ou aos serviços que ali são oferecidos, mas está na região central, uma área absolutamente nobre, talvez uma das áreas mais nobres que tenhamos em Botucatu, mas uma região mal utilizada. Eventualmente você tem ali de finais de semana uma feira, esporadicamente a apresentação de um circo, como aconteceu recentemente. Então esse espaço também precisa ser readequado, revitalizado, para que a gente consiga ter não só um equipamento de cultura, mas um equipamento multifuncional para o esporte, para o turismo, para a cultura, para a educação. Por que não? Bom, aí a gente vai para algumas ações mais específicas também na cultura. A nossa ideia é de reestilizar o projeto Avenida é Sua. Aquilo que acontecia ali na avenida principal da cidade, mas da gente levar agora para todos os bairros de Botucatu, a gente fazer uma espécie de rodízio e levando também esses equipamentos sempre a várias mãos. Então sempre que eu falar aqui nesse contexto de cultura, eu estou falando do esporte em parceria, do turismo em parceria, da própria saúde em parceria. E o pilar de tudo isso, Júnior, é o apoio e a participação dos artistas locais. É importante, Botucatu tem um celeiro de conhecedores, de artistas, que podem ser, no bom sentido da palavra, aproveitados, não só nesses eventos culturais e nesses equipamentos culturais que mencionei até agora, mas também nas atividades que a gente vai desenvolver nas escolas de tempo integral. A gente, aproveitando aqui o ensejo, a ideia é que o currículo da Escola de Tempo Integral seja reformulado e a gente tenha não só o ensino regular, matemática, física, biologia, química, português, mas também o que a gente chama aí das cadeiras mais divertidas para as crianças e para os adolescentes. Arte, teatro. Então a gente vai aproveitar também essas ações de cultura e os nossos artistas, os nossos profissionais, para fazer essa grande integração, não só com o esporte e com o turismo, mas também com as pastas e com as iniciativas da educação. O candidato preencheu o tempo de 5 minutos falando sobre cultura. Já falamos aqui de mobilidade urbana, esportes, lazer e turismo e cultura. Estamos entrevistando o Fábio Leite, por ordem definida em sorteio. Amanhã será a candidata Thalita Tavares. Você está acompanhando pela Criativa FM, também pelo portal Acontece Botucatu e posteriormente pela Rádio Cultura FM. Dentro do nosso cronograma, candidato, nós temos o seguinte item agora para ser discutido: políticas sociais. O senhor tem 5 minutos. Vamos lá. Políticas sociais. Eu trato esse tema, Júnior, junto com a questão da assistência social. Sei que são cadeiras separadas dentro do organograma da prefeitura. Hoje, assistência social tocada pela Rose e as outras ações relacionadas às políticas sociais tocadas, por exemplo, pela Ana Paula Baceto e outras pessoas e outras integrantes dos conselhos dessas iniciativas da prefeitura. Primeiro também, gosto sempre de tratar os assuntos que foram, os projetos que foram objeto desses últimos 8 anos da gestão do prefeito Pardini, da própria Rose como secretária e eu como secretário de governo. A implantação do programa Botucatu em Frente. É uma frente de trabalho que a gente criou, esse nome não é bom, mas Botucatu em Frente sim é o nome correto, onde 250 pessoas são acolhidas pela prefeitura, trabalham, desenvolvem algumas atividades nesse momento de zeladoria municipal e são formadas profissionalmente pela prefeitura para desenvolver atividades como barbeiro, confeiteiro, cozinheiro, pedreiro e por assim vai. Então esse é um grande programa que sem dúvida deve continuar. Outro detalhe importante que surgiu na questão da pandemia foi o nosso programa de segurança alimentar.
Para você ter uma ideia, Júnior, em meados de 2017 e 2018, a Prefeitura tinha, na sua programação orçamentária, algo em torno de 1.000 a 1.500 cestas básicas por mês. Por conta dos efeitos da pandemia, esse número hoje chega na casa de 5.000 cestas básicas. Para a gente dar suporte àquela população mais vulnerável da nossa cidade, precisa desse suporte, vamos dizer, básico, fornecido pela Prefeitura. A criação do programa do aluguel, o reforço do programa Aluguel Social, que isso tem muito de ligação com a extinção daquelas moradias irregulares que existiam no Jardim Sueleni. 23 famílias. Ali é só um exemplo de uma parte da população que usufruiu desse programa, ou dessa ampliação do programa do aluguel social. A criação do Vale Gás. Hoje, 700 famílias atendidas por mês pela Prefeitura Municipal de Botucatu. Agora vamos falar dos públicos. Por exemplo, a questão da prevenção ou do enfrentamento à violência da mulher. Uma série de ações desenvolvidas pela Prefeitura, a criação em parceria com o Judiciário do programa OAB por Elas, o programa de combate da violência, a lei do minuto seguinte, a disponibilização de psicólogos nos atendimentos, por exemplo, da Delegacia da Mulher aqui em Botucatu, a criação da Patrulha Maria da Penha, a adequação do prédio do Centro de Referência de Mulher. Então tudo isso para dar um contexto histórico desses 7, 8 anos de gestão Pardini, Fábio Leite e Rose, nessa questão da assistência social. Bom, o que se olha daqui para frente? O que se tem no plano de governo? A ampliação desses programas, a ideia é que o Botucatu enfrente, que hoje tem as atividades focadas exclusivamente na zeladoria municipal, que também desenvolva atividades em outros setores, como por exemplo o comércio, a indústria, o agro. A gente tem um programa também de reestruturação do espaço acolhedor. Aquele local, o antigo albergue, que fica ali na região do Curtume, para atender o cidadão que tem uma condição, morador de rua, para que seja bem atendido pela nossa cidade. A nossa ideia é ali, em parceria com o Dr. Talamonte, Polícia Civil, é da gente reestruturar a antiga cadeia e esse centro de referência à mulher também ser tratado lá. Então a gente tem um grande centro integrado com as nossas forças do Judiciário, com a polícia, etc., tanto na prevenção quanto também no pós-agressão ou pós-violência. Bom, tratando a questão da igualdade racial, o fortalecimento dos conselhos que a gente tem na cidade. É importante que a gente discuta com seriedade essa questão que vem sendo tratada nos últimos anos, mas que a gente tenha os conselhos fortalecidos para que, através dos conselhos, o orçamento municipal possa chegar nas ações lá na ponta. O que eu tenho dito é que os conselhos não são locais para discussão política. É importante que os conselhos sejam estruturados, cada um na sua temática, para que a gente consiga, com o orçamento público municipal, atender esse cidadão. Idosos. Falando aí da questão da inclusão, importante é a criação de novos centros-dia e centros de longa permanência. A questão do tratamento na educação para as crianças e adolescentes e na inclusão social e assistência social para a questão do idoso passa a ser latente no município, até pela quantidade de cidadãos, pela quantidade de pessoas que demandam esse tipo de atendimento. A pessoa com deficiência, parcerias como a gente tem, por exemplo, com a APAI, através do terceiro setor, e dentro da prefeitura até, como por exemplo o NAP, são locais que serão incentivados do ponto de vista orçamentário para que ações relacionadas à pessoa com deficiência continuem sendo desenvolvidas. Candidato preencheu o tempo de 5 minutos falando sobre políticas sociais. Discutimos até agora mobilidade urbana, esportes, lazer e turismo, cultura, políticas sociais. O candidato ainda vai falar sobre habitação, depois terá considerações finais de 3 minutos. O entrevistado hoje é Fábio Leite, por ordem definida em sorteio na Justiça Eleitoral. Candidato, habitação, o que consta sobre o tema no seu plano de governo? O senhor tem 5 minutos. Obrigado, Júnior. Queria só fazer uma consideração importante em relação ao que eu falei de assistência social e políticas de inclusão. Eu mencionei a secretária Rose, é a Rose Pinton, que é secretária da Prefeitura há alguns anos e que trabalha e milita muito bem junto com o Pardini e comigo, quando fui secretário de governo, nas questões relacionadas à assistência social e à questão da inclusão. Bom, habitação. Habitação é um tema que me empolga muito, Júnior, porque a gente teve, até 2024, o maior programa habitacional, quando a gente considera a quantidade da população, então o programa per capita do Brasil. Foram construídos nesses quase 8 anos de gestão do prefeito Mário Pardini, 8.140 unidades habitacionais em Botucatu. Isso significa dizer que a construção de 3 unidades habitacionais por dia. Então, enquanto nós estamos aqui nessa entrevista, 3 unidades habitacionais estão sendo construídas em Botucatu nesse momento.
E talvez, além da grande quantidade de unidades que foram construídas, talvez a grande estratégia que foi adotada pelo prefeito Pardini foi a questão das contrapartidas. Então, desde o primeiro dia de mandato, o Pardini implementou na prefeitura um conceito de que todo empreendedor que venha para Botucatu para tratar a questão habitacional, ele é obrigado a dar uma contrapartida para a prefeitura. O que significa isso? Fazer alguma coisa em prol da cidade, em prol do nosso cidadão. Basicamente, nesses 7, 8 anos de gestão do prefeito Pardini, essas contrapartidas foram escolas de tempo integral, unidades de saúde, infraestrutura, por exemplo, de pontes ali na região do Lava Pés. Por que eu estou dando esse contexto? A nossa ideia é continuar com a agressividade, no bom sentido, desses programas habitacionais. Não só o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é aquele programa o de maior subsídio, né, feito pelo governo federal, pela Caixa Econômica Federal, mas também as outras modalidades do Minha Casa Minha Vida e outros programas habitacionais do governo federal e do governo do estado em parceria com a cidade, para que essa quantidade de construção continue e a gente tenha, de fato, dentro desse censo, dentro dessa realidade habitacional de Botucatu, as pessoas tendo a possibilidade de ter seu imóvel próprio, que saiam da condição de aluguel e entrem na questão do imóvel próprio. Importante dizer também, Júnior, que a Prefeitura de Botucatu hoje talvez seja a maior proprietária de imóveis na cidade. Mais do que grandes conglomerados eletrônicos, a Prefeitura Municipal de Botucatu é a grande detentora, a grande proprietária de imóveis na cidade. Por que eu estou dizendo isso? A nossa ideia é criar, através do nosso plano de governo, se Deus permitir, a partir de 1º de janeiro de 2025, programas habitacionais usufruindo dessas áreas que são municipais. Por óbvio que a gente tem também a preocupação com a indústria, com o comércio, com o serviço, com o agro, que demandam, entre outras coisas, áreas da Prefeitura Municipal, mas a gente também tem a intenção de criar programas habitacionais em áreas públicas pertencentes à Prefeitura. E também, aproveitando até um pouquinho da minha experiência anterior aí no mercado financeiro, em bancos que eu trabalhei por quase 14 anos, da gente ter um programa habitacional também do município. Então, em parceria com os programas que existem do governo federal, do governo estadual, a gente tem um programa de habitação do município, financiado pelo município de Botucatu. Isso falando da parte, vamos dizer, mais estrutural. Essa parceria público-privada, essa proximidade da prefeitura com as empresas para o desenvolvimento de contrapartidas no município, com certeza vai continuar. Eu falei num dos blocos a questão do Cine Teatro Nelly, da revitalização do Cine Teatro Nelly. Uma parceria público-privada, ou uma aproximação da prefeitura com o setor privado, por exemplo, para um programa de habitação, pode ter como contrapartida a revitalização ou a reestruturação do Cine Teatro Nelly. Esse é só um exemplo para a população começar a entender como que funcionam essas grandes parcerias entre a prefeitura e a iniciativa privada. E a gente não pode esquecer também, quando a gente fala de habitação, a questão do o nosso patrimônio histórico, né, aqui de Botucatu. Essa é uma questão patrimonial que existe em Botucatu, ela está latente por conta de alguns casos que aconteceram aí no passado, e é importante também que dentro desse grande programa de disponibilização de imóveis da prefeitura, não só para o setor econômico, indústria, comércio, serviços, agro, como falei, mas também para os programas habitacionais, que a gente tenha por parte do poder público, por parte da prefeitura municipal, essa grande preocupação com o nosso patrimônio. É importante que a cidade tenha essa visão, porque isso também contribui para todas as ações culturais, turísticas, educacionais que eu comentei anteriormente. Para encerrar aqui, a gente tem um exemplo que foi feito pela iniciativa privada ali ao lado da Catedral, a Beneficência Portuguesa, um prédio histórico que foi revitalizado e hoje é um grande equipamento cultural da cidade. O candidato preencheu o tempo de 5 minutos falando de cultura. Estamos chegando na parte final da entrevista, então os temas colocados foram discorridos pelo candidato: mobilidade urbana, esportes, lazer e turismo, cultura, políticas sociais e habitação. Bom, vamos aqui com o último tópico dessa entrevista, candidato, que a gente sempre coloca considerações finais e um tempo de 3 minutos para que livremente o candidato possa falar aqui aos ouvintes da Rádio Criativa, da Rádio Cultura e do portal Acontece Botucatu. O senhor tem 3 minutos. Obrigado, Júnior. Bom, eu queria antes de mais nada dizer que eu sou o Fábio Leite, o candidato do Pardini, o candidato desse grupo de trabalho nas eleições agora do dia 6 de outubro. Tenho
muito orgulho de dizer que o Dr. André Spadaro é o vice dessa chapa e a gente vai caminhar, e você viu pelas respostas dos quadros anteriores, nós vamos caminhar no sentido de dar continuidade aos grandes programas que foram feitos pelo Pardini e por nós nesses últimos 8 anos e criar essas novas frentes, esses novos projetos para mudar o patamar realmente da cidade de Botucatu. Sem dúvida nenhuma, a preocupação nossa com o servidor público continua. A gente teve durante todo esse período uma grande preocupação com o servidor público municipal, porque são as pessoas que permitem que o serviço público chegue até a nossa população, e esse compromisso fica aqui registrado, até em contrapartida algumas mentiras que colocaram nesse momento eleitoral, de que cortaríamos benefícios, muito pelo contrário. O que a gente vai fazer através de uma reforma administrativa é zelar e cuidar não só da retenção, como da atração de bons servidores públicos do município. O programa Botucatu em Frente na assistência social, como eu comentei, o programa de castração que a gente tem em relação ao caso animal, desculpa, a ampliação do Distrito 4, chegou a hora de Botucatu pensar na ampliação do nosso parque tecnológico, na questão do nosso eventual Distrito 5, essa iniciativa das construções de escola de tempo integral, 9 escolas de tempo integral foram construídos. Os programas de esporte, como comentei, 32 modalidades, 7.500 atendidos nos programas de esporte, 8.140 unidades habitacionais, a construção da represa do Rio Pardo, que é um grande atrativo empresarial e de emprego para Botucatu. Então a ideia é que a gente dê continuidade a tudo isso. Os grandes programas que a gente tem, antes de mais nada, aqui perto de vocês, é criar um grande centro logístico, um grande centro de operação que a gente chama tecnicamente de Porto Seco, nessa região da Castelinho, que graças a Deus nosso aeroporto não foi privatizado, então é um equipamento que a gente pode usar para toda essa estratégia e encher esse eixo da Castelinho de empresas de alta tecnologia, empresas relacionadas a fornecimento, por exemplo, de equipamentos e peças para a Embraer. Reformular a estratégia da nossa escola de tempo integral. As escolas foram construídas, agora a gente vai montar, como falei anteriormente, um currículo bastante eclético, bastante divertido, bastante interessante para as crianças e adolescentes. Toda essa iniciativa de infraestrutura na cidade, chegar agora nas regiões rurais, nas descidas das nossas cuestas, Indiana, Bocana, Pátio 8, a região do Monte Mora ali atrás que não teve pavimentação ali do Córrego Fundo. Então a ideia é dar toda continuidade a esse programa de infraestrutura, esse programa de Botucatu, pensando sempre no futuro da nossa cidade. O número da nossa chapa é 55. O número de apoio do Pardini para o Fábio e André Spadaro é 55 e eu peço humildemente que a população nos apoie nas eleições do dia 6 de outubro. Muito obrigado. Entrevistamos aqui o candidato Fábio Leite, é o primeiro desta rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Botucatu, por ordem definida em sorteio. Hoje o Fábio Leite, amanhã é a vez da candidata Thalita Tavares, do PSOL Rede. Essa entrevista foi ao vivo pela Rádio Criativa FM, também ao vivo do portal Acontece Botucatu e pelas redes sociais, né? YouTube, pelo Facebook, e você continua acompanhando todo o passo da eleição 2024 aqui no jornal Bom Dia Criativa.